E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu escolhi um mangá, né, que óbvio, vocês já viram aí na capa do vídeo. Eu escolhi um mangá pra falar porque eu acho que ele tem um tom de representatividade bem forte, bem legal e também pra gente, né, pra quem tá se descobrindo, pra quem tá no período de descoberta de sua sexualidade, eu acho que ele tem uma forma de abraçar e acolher as pessoas de maneira muito intensa, bem receptiva, então eu acho que era o momento ideal para eu falar sobre esse mangá aqui. Hoje a gente fala de Uchi no Musuko Watabungei, o mangá do Okura, que ele começou a ser serializado no Twitter do autor em 2018. Pixiv, ele serializou o mangá a partir de 2019. Eu acredito que uma parte dá para ler, inclusive, de graça no Pixiv. Em 2021, a Square Enix Mangá começou a serializar ele em inglês com o nome de I Think Your Son is Gay, ou traduzindo livremente, alguma coisa como eu acho que o nosso filho é gay, ou nosso filho provavelmente é gay, e é justamente sobre isso a história. A gente vai ter a perspectiva de uma mãe que cria um filho que tá aí no ensino médio, né, com algo em torno de 16, 15, 16 anos, eu não lembro se chegar a falar isso no mangá, e ela vai observar diversas atitudes, comportamentos, coisas, né, vivências dele, onde ele dá a entender, ou ele deixa escapar às vezes, que ele pode sim ser um rapaz gay, e ela vai lidar com isso de uma forma bastante natural. O mangá já conta com mais de 40 capítulos, né, tá indo pro seu terceiro volume, e todos esses capítulos são em curtas tirinhas, né, num formato meio de sketch, passagens rápidas, que seguem um padrão narrativo bem claro entre elas, né, é tudo bem fácil de prever, de entender como vai acontecer, mas ele tá sempre mostrando novas situações, né, da convivência, da vida do menino e da mãe, que vão levantando essa questão de que o menino possivelmente é gay e de que a mãe percebe isso. Antes de eu falar sobre a história, o que eu acho dela, né, e da história em si, o porquê que eu acho que ela é tão acolhedora e com grande potencial de representatividade, eu quero mostrar pra vocês o porquê que o mangá em si, não só a história, mas porque que o mangá em si, ele tem um potencial de representatividade muito grande. O Okura, o mangaka responsável pela história, conta pra gente no final de 2020, no final, né, junto do segundo volume, ele conta uma história onde ele acabou se confessando, né, ele acabou saindo do armário pra mãe dele. Segundo ele, né, ele conta em uma curta tirinha onde ele explica como foi essa conversa e quais eram os objetivos, ele fala que ele sempre falava sobre o seu trabalho como mangaka pra mãe dele, mas ele nunca podia falar sobre o que ele estava escrevendo, sobre a felicidade dele com o mangá estar se popularizando, né, sobre os elogios que ele recebia por aquele mangá, e como ele nunca podia falar sobre aquilo, porque ele não podia revelar o nome de Okura pra mãe dele, porque ela ia identificar, né, ela iria encontrar esse mangá falando sobre um menino gay, e isso ia levantar vários questionamentos. Essa vontade de poder ter uma comunicação mais clara e falar abertamente com a mãe dele fez com que ele começasse a juntar forças, e o empurrão que ele precisava para poder contar para a mãe dele então sobre a sua sexualidade foi justamente todo o carinho que ele recebia das pessoas que liam seu mangá, né? Imaginar que tinha tantas pessoas lendo aquilo, a história que ele contava, fez com que desse um gás para ele poder finalmente contar para a mãe dele e poder compartilhar de forma mais honesta, né? Se envolver mais com toda essa história, agora envolvendo a mãe dele também. Afinal de contas, ele via tantas pessoas se sentindo acolhidas através da história do Hiroki que ele contava em seus capítulos, e ele sentiu que existia tanto carinho envolvido, tantas pessoas consumindo aquilo, que era o empurrão final que ele precisava. Essa é uma das coisas que eu acho que dá mais poder de representatividade para a história. A gente tem um autor assumidamente gay que fala sobre um relacionamento saudável de uma mãe e um filho que ainda não tiveram essa conversa. A história, ela tem uma narrativa bastante previsível, mas é muito divertida. Em tiras curtas, né, em capítulos curtos, a gente vê o Hiroki, o menino aí que tem em torno de 16 anos, passando por momentos comuns da vida de um adolescente. Ele tem algumas paixões, ele tá entrando na puberdade, inclusive as lembranças da infância deles todas vinculam a uma única
qualquer coisa. Na história a gente conhece o Hiroki, um menino de algo em torno de 16 anos que tá entrando na puberdade, descobrindo a própria sexualidade e de forma bastante questionável ele tenta esconder a sexualidade dele das outras pessoas, porque ele já tá apaixonado por um menino da escola, ele gosta de homens, então ele, na cabeça dele, né, o menino, expressivamente para nós leitores, ele é um rapaz gay, mas ele constantemente tenta esconder isso da família, da mãe principalmente, que é quem mais se envolve com ele. A família é formada por um pai super carinhoso que tenta conversar e manter um relacionamento íntimo com o filho, fazendo o que ele entende que um bom pai deveria fazer. Um irmão que é mais novo, que é bastante despreocupado e constantemente solta aí algumas frases, alguns diálogos de efeito que dão muita força pro irmão dele, e uma mãe que percebe tudo, já percebeu tudo que esse menino passa, ela já percebeu as pequenas paixões deles, as inseguranças, inclusive o gosto dele pra homens, ela já percebeu tudo nele, só que ela não arranca ele do armário, ou ela não exige que ele fale sobre isso. Ele constantemente, quando ele percebe que ele deixou escorregar alguma coisa, né, que ele deixou soltar alguma coisa sobre o menino, e isso acontece constantemente, ele peca bastante em conseguir esconder os desejos dele, ela trata aquilo com muita naturalidade, ela conversa sobre aquilo, inclusive. E o final de cada capítulo a gente tem ela pensando sobre como o filho dela, ele provavelmente é gay, mas que ele ainda precisa aprender a lidar com os próprios sentimentos e estar pronto para falar sobre aquilo. O mangá é super sensível e didático e dá uma boa noção pra gente de como o jovem gay, ele lida com essa questão social lá no Japão, né, sobre a questão da sexualidade dele, como nessa idade ele se sente ainda tão inseguro sobre isso, e por mais que a mãe dele dê toda a abertura do mundo, trate aquilo tudo com toda a naturalidade, ele ainda não tá pronto pra falar abertamente sobre isso. E a obra fica ainda mais sensível quando a personagem da mãe, ela dá esse espaço pro menino, ela não exige que ele fale, ela não arranca ele do armário, ela não diz que viu coisas sobre ele, ou que percebeu que ele falou alguma coisa, ela aceita as desculpas dele constantemente, mas sempre que precisa, ou que ela pode, ela dá toda a abertura possível pro menino falar sobre os sentimentos dele, ou sobre as coisas que estão deixando ele inseguro de alguma forma. O mangá, ele segue uma narrativa simpática, divertida, né, muito aconchegante, e eu acho que, além de ele mostrar pra gente, não a perspectiva da sociedade, mas de um jovem que tá inserido nessa sociedade, tem suas inseguranças, ele vai ter como protagonista também uma mãe que é super acolhedora e que apoia totalmente a sexualidade do filho, seja lá ela qual for, só que ela vai dar o tempo pro menino aprender a lidar com isso. É muito reconfortante essa história, ela é muito acolhedora, é um mangá muito envolvente e acolhedor, porque quando tu vê a mãe do Hiroki tratando ele dessa forma tão natural, né, lidando com aquilo de forma tão simples, tão prática, tão natural mesmo, naturalizando a sexualidade dele, tu te sente acolhido, porque é o tipo de coisa que a gente gostaria de passar quando a gente tá no momento de encontrar a nossa sexualidade, né, de entender a nossa sexualidade. É esse tipo de situação que a gente queria passar, que ela fosse tão naturalizada quanto os casais, quanto as pessoas heterossexuais, e o mangá, ele traz isso pra gente, então ele tem esse tom acolhedor, né, receptivo, e que acaba te envolvendo de uma forma bastante sensível. A obra ainda é inédita no Brasil, e eu ficaria muito feliz se algum dia eles lançassem ela aqui. Meu Deus do céu, seria assim, eu ficaria maravilhado com isso. Como eu falei pra vocês, eu acho que ela tem tom de potencial de representatividade muito grande pelas passagens, dilemas que o Hiroki vive constantemente e a forma como a mãe dele lida com isso, porque naturaliza muito todas essas inseguranças e essa transição de aceitação da sexualidade do menino, além do fato de que o autor se assumiu uma pessoa LGBT+, no período de desenvolvimento, no período em que ele estava escrevendo a história, como a história, né, e a recepção que ela teve no público, como isso deu força pra ele. Então eu acho que é uma história muito importante, é um mangá excelente, além dele ser muito divertido, tá? Todas as passagens são super divertidas.
divertidas, engraçadas. Você não precisa ser uma pessoa LGBT+, pra entender as passagens ou se sentir envolvido nelas, porque ela tem realmente uma narrativa bem gostosa que consegue comprar a gente ao longo dos seus capítulos, e é uma leitura super rápida, super dinâmica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa leitura. Então fica aí minha dica, né? Uchi no Musuko wa Tabun Gay, ou I Think Our Son is Gay. É uma indicação de leitura excelente e com certeza uma das melhores que eu podia fazer pra vocês no mês do orgulho LGBTQIA+. Deixa aí nos comentários se você já conhece o mangá, o que você acha dele. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais. Eu sou o Bagutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.